Existe um tipo de medo que não nasce de uma escolha consciente. Ele não surge porque alguém decidiu desconfiar, nem porque a pessoa quer controlar tudo ao seu redor. Esse medo nasce silenciosamente, muito antes de qualquer decisão racional. Ele se instala no corpo, se organiza no emocional e passa a conduzir a forma como a pessoa, a mulher, se relaciona com o mundo. Se você quer saber mais sobre o medo, fica até o final deste vídeo aqui para você compreender mais e aprender a confiar. O que está por trás também desse medo de confiar das mulheres? Vamos entendendo aqui. O medo de confiar costuma se manifestar de forma sutil. Ele aparece quando você se aproxima, mas não relaxa completamente. Quando sente vontade de se entregar, mas algo dentro de você permanece em alerta. Quando observa demais, analisa demais, sente demais e ainda assim nunca se sente totalmente segura. Não, não que seja um medo escancarado. É um sinal interno constante, quase imperceptível, que mantém o corpo preparado para o risco. Esse medo não existe porque você é difícil, fechada ou desconfiada por natureza. Ele existe porque o seu campo emocional inconsciente aprendeu cedo que confiar não era algo seguro. Muitas mulheres explicam esse medo a partir das experiências adultas. Acreditam que ele surgiu porque foram traídas, abandonadas, decepcionadas ou feridas em relação a alguma relação do passado. Essas explicações não fazem sentido no ponto de vista racional, mas não alcança a raiz do verdadeiro problema. O medo de confiar não começa na mente adulta, nem nas escolhas que a gente fala assim, eu estou consciente. Não começa por aí também. Porque o consciente é 5% e o subconsciente é 95%. O subconsciente é programa. E o subconsciente, eu falo ele que ele é um campo emocional inconsciente. Então ele começa no corpo emocional, muito antes de você saber nomear. Você sentia desde muito cedo, então o corpo feminino percebe o ambiente ao seu redor, antes mesmo de você ali aprender a falar. O corpo já sentia o clima emocional da casa, a presença, a ausência do seu pai, da sua mãe, daqueles adultos ao seu redor, o tom de voz, o silêncio, a instabilidade, a incoerência. A criança não entende racionalmente o que está acontecendo, mas o corpo registra tudo. Por isso que nos meus atendimentos eu falo assim, ó, eu não preciso saber das memórias. A gente tem várias coisas que a gente não precisa saber das memórias. Basta perguntar para o corpo. O corpo, ele registrou tudo. Quando uma menina cresce em um ambiente onde faltou proteção emocional, onde os adultos não sustentavam a presença, a segurança, onde o afeto vinha misturado com medo, cobrança, instabilidade, algo muito específico acontece. Muitas vezes essa criança ela precisou amadurecer cedo demais, assumir responsabilidades que não eram compatíveis à sua idade, ou aprender a se virar sozinha emocionalmente. Em alguns casos, precisou ser forte antes de ser criança. O corpo desta criança aprende algo simples e definitivo. Confiar não é seguro. Esse aprendizado não vira um pensamento consciente, nem uma lembrança clara. Ele se transforma em registro emocional. Fica gravado no campo emocional inconsciente e passa a orientar as respostas do corpo diante da vida. Na vida adulta, você deseja confiar mais, se entregar mais, viver relações mais leves. No entanto, algo dentro de você te segura. Existe uma força invisível que impede o relaxamento. Isso acontece porque o campo emocional inconsciente escolhe antes da consciência. Antes de você dizer assim, Michele, eu estou consciente. Mentira, mentira. Ele não pergunta o que você quer viver, ele apenas repete aquilo que aprendeu como forma de proteção. O campo emocional não busca felicidade, não busca amor, não busca expansão, ele busca segurança.
E segurança para o inconsciente não significa ausência de dor, mas de familiaridade, mesmo que foi vivido no passado tenha sido difícil. O campo se organiza para evitar o desconhecido. Por quê? Porque o desconhecido representa risco. E é por isso que muitas mulheres desenvolvem um jeito específico de estar vivendo a vida. Tornam-se observadoras, cuidadoras, controladoras demais, controladas demais sobre si mesma. Ai, perfeccionista. Michelle, sou perfeccionista. Não, não é do nada. Ai, Michelle, eu sou a super-heroína, eu sou a guerreira. Ai, eu sou aquela independente. São aquelas que resolvem tudo sozinha, que não dependem, que sustentam, que cuidam, que estão sempre atentas. Esse modo de viver começa a aparecer como personalidade, mas na verdade é uma adaptação emocional. Tem um dos caras, se você olhar aqui no YouTube, que fala assim, né? O Pablo Marçal. Ele é o cara que fala muito sobre mentalidade e identidade. Ele fala algo ali que eu também considero muito isso, identidade. Você precisa entender a sua identidade. Isso ele fala muito. E mudar a sua mentalidade. E é isso também, trazendo mais um toque que eu acredito que a base de tudo também é a nossa identidade emocional. É o que está registrado no nosso campo emocional inconsciente. Porque a identidade, ela não nasce do que você pensa, nasce do que você viveu, nasce daquilo que você sentiu emocionalmente. A identidade emocional é formada a partir das experiências lá na infância, através do que? Das suas emoções. E tudo depende do ambiente onde você foi criada. Por isso, não adianta apenas compreender racionalmente de onde vem o medo. Muitas mulheres chegam a um ponto em que dizem que já entenderam tudo sobre a própria história, mas continuam sentindo tensão, ansiedade, desconfiança, exaustão emocional. Isso acontece porque entender é um processo mental e o campo emocional não se reorganiza pela mente. O corpo continua reagindo como se o perigo ainda existisse. Ele permanece em estado de alerta, mesmo quando a vida adulta ali, a vida atua, né, de uma maneira diferente. Esse estado aparece no corpo como ansiedade, tensão, dificuldade de relaxar, hipervigilância, um cansaço profundo que não passa, mesmo você descansando. O corpo está sempre comunicando aquilo que a mente tenta explicar. Quando existe medo de confiar, o corpo diz: ainda não é um lugar seguro para baixar a guarda. Confiar não é uma decisão racional, não é uma promessa e não é um esforço consciente. A confiança surge quando, vamos falar de novo, o campo emocional inconsciente ele é reorganizado. Quando a emoção antiga encontra um lugar, quando o corpo sai do modo de sobrevivência e a criança interna deixa de comandar as suas escolhas adultas. Quando isso acontece, a mudança ela é silenciosa, mas ela é profunda. O corpo relaxa, a mente desacelera, a necessidade de controle diminui e a confiança deixa de ser um risco para se tornar uma possibilidade natural. Não porque alguém decidiu confiar, mas porque o corpo finalmente entende que aquele perigo passou. O medo de confiar, ali ele vem, então, é uma programação do passado. Lembra-se sempre disso. É uma forma em que o seu sistema encontrou para proteger você. No entanto, aquilo que foi aprendido para sobreviver pode ser reorganizado para você viver uma vida mais leve. Porque enquanto esse campo emocional ele não mudar, ele não compreender, a proteção ainda continua. Quando você muda o campo emocional inconsciente, você vai se reorganizando. Porque essa reorganização do campo emocional inconsciente não acontece porque alguém decide mudar. Ele acontece quando o corpo finalmente reconhece que não precisa sustentar a mesma defesa. Você ainda tem a mesma identidade. Identidade se constrói como, Michelle? Com crença, percepção e emoção. O problema é que para o corpo, o tempo não funciona como a gente pensa que como funciona na mente.
A mente sabe que a infância passou, que hoje existem recursos, escolhas e que você acha que você escolhe conscientemente. O corpo, porém, continua reagindo a partir do momento que aprendeu a se proteger. É por isso que muitas mulheres vivem uma contradição interna. Por fora são adultas, funcionais, responsáveis, produtivas, por dentro carregam um estado constante de alerta, como se algo pudesse dar errado a qualquer momento. Essa sensação ela não é uma paranoia, ela não é também pessimismo, ela é uma memória emocional ativa. Então, o campo emocional inconsciente ele é formado por tudo aquilo que você viu, ouviu, sentiu, percebeu, que você carrega suas crenças, que você via, não precisava nem. Não, o campo emocional não precisava existir falas, porque desde o ventre materno você vem gerando registros dentro desse campo emocional. Ele guarda não apenas fatos, mas principalmente, escuta, principalmente as interpretações emocionais feitas pela criança. A criança não interpreta a realidade como ela é, mas como ela conseguiu digerir naquele momento. E quase sempre ela interpreta a partir de si mesma. Gente, a partir de uma criança. Quando uma criança ela vive ausência, instabilidade, incoerência, ela não pensa que os adultos falharam. Nossa, coitadinha da minha mãe. Nossa, eu compreendo. Ah, eu entendo. Ela não entende assim. Ela sente que algo nela precisa se ajustar para aquele ambiente, para que aquele ambiente comece a funcionar melhor. E é nesse momento que surgem frases internas silenciosas que você leva para o resto da vida. Você tem que desprogramar crenças, percepções, emocional. Tem que ter a tríade. Então, eu preciso dar conta, eu não posso depender, eu preciso ficar atenta, eu não posso relaxar. Essas frases não são pensamentos conscientes, são estados internos que hoje moldam a sua identidade emocional. Ao longo da vida, essa identidade passa a organizar tudo: as escolhas de relacionamento, a forma de trabalhar, a relação com o dinheiro, a relação você com você mesma, em todos os níveis, a dificuldade de pedir ajuda, a tendência a assumir muitas responsabilidades. Nada disso acontece por acaso. Tudo segue a lógica do campo emocional inconsciente. O campo emocional inconsciente escolhe aquilo que é coerente com a identidade emocional formada, não aquilo que é desejo consciente. Por isso, muitas mulheres dizem que querem relações seguras, mas se veem envolvidas com homens indisponíveis. Dizem que querem descanso, mas não conseguem parar. Dizem que querem confiar, mas não vivem. Elas querem confiar, mas aí vive no estado de vigilância. Não é incoerência, é um campo emocional organizando, bem organizado por você. Você diz que quer se cuidar, mas aí vai lá, agenda a sessão e não comparece. Não é nada por acaso. Enquanto o campo não é organizado, ele continua tentando resolver a dor antiga da única forma que ele conhece: controle, evitando risco, repetindo padrões. É por isso que o inconsciente busca o que é familiar, mesmo quando o familiar machuca você. O conhecido oferece sensação de previsibilidade. Previsibilidade para o corpo significa sobrevivência. Mudar esse padrão exige algo muito profundo do que força de vontade ou pensamento positivo. Exige consciência corporal. Consciência não com mais informação, mas como um estado. É um estado em que o corpo consegue perceber que o ambiente atual é diferente do ambiente antigo, um estado em que as emoções reprimidas podem finalmente ser entendidas, sem que isso represente ameaça. Quando a emoção antiga encontra espaço seguro para existir, o campo começa a se reorganizar. A criança interna deixa de lutar para ser vista, ouvida ou reconhecida, porque finalmente encontra esse reconhecimento no presente. O corpo então começa a sair do modo sobrevivência e entra em um modo de vida, relaxamento, tranquilidade. Essa transição, ela não é algo explosivo e muitas vezes não é imediato. Vai sendo silenciosa, gradual.
para que haja transformação, porque a mulher começa a perceber pequenas mudanças, menos tensão, menos necessidade de controlar, mais presença no próprio corpo, mais clareza emocional. A confiança ela não surge como decisão, mas como consequência. Confiar passa a ser possível, não porque o mundo se tornou perfeito, mas porque o corpo deixou de associar vínculo a perigo. A abertura acontece sem esforço, porque já não há algo interno seguro, segurando ali. Nesse ponto, a identidade emocional ela começa a mudar. A mulher deixa de ser apenas o que sustenta tudo sozinha e passa a experimentar o apoio. Deixa de estar sempre em alerta e passa a entender que ela pode relaxar. Deixa de viver no esforço constante para sentir mais leveza. Essa mudança não acontece porque ela tentou ser diferente, mas porque o campo deixou de exigir a mesma defesa. É assim que o destino muda, não por imposição, não por luta, não por controle, mas por reorganização interna. Então, quando o campo muda, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, a vida responde de forma diferente. Relacionamentos, dinheiro, trabalho, saúde começam a se reorganizar e você tem novos resultados. O medo de confiar, então, ele nunca está no presente. Ele está no passado. Ele é uma memória, entendeu? Agora, ele é uma memória do passado que você precisa entender assim, qual é o sinal? Porque existe um sinal, um sinal de que eu não posso confiar. Ou eu tenho que honrar essa história. Porque é assim que você compreende o campo. A verdadeira mudança começa quando você torna algo consciente. Entender de onde está vindo esse medo de confiar nessa pessoa. Ah, não é sobre ele. É quando foi a primeira vez que eu perdi esse poder de confiar? Quando? Com quem? Aonde? Com pai, com mãe, com avó, com irmão? Porque quando o campo emocional encontra ordem, a confiança deixa de ser um risco e se torna um estado natural do ser. E a partir daí começa a sustentar de uma outra forma. E você pode ter vínculos melhores com as pessoas quando você compreende que confiar não é uma decisão racional, não é uma promessa, não é um esforço. A confiança surge quando o campo emocional é reorganizado, emoções antigas encontram lugar, o corpo sai do modo sobrevivência, a criança interna deixa de comandar. Quando isso acontece, algo muda internamente. O corpo relaxa, a mente desacelera, a necessidade de defender diminui, a confiança deixa de ser um risco e passa a ser uma possibilidade. Porque o medo hoje, a gente fala do medo, ele vem através de vários sintomas, ansiedade, tensão, dificuldade de relaxar, que eu já falei antes, hipervigilância, exaustão. O corpo ele está sempre falando. Só que a gente tem que aprender a linguagem dele. E a linguagem da vida que eu falo para vocês, mudar a identidade, porque a identidade ela vem com um pacote de percepção que você tem que mudar, um pacote de crenças que você tem que mudar, um pacote de emoções que você tem que mudar, porque você criou essa identidade. E se você quer saber mais sobre os meus atendimentos para justamente mudar essa identidade, eu convido você a fazer a jornada da liberdade emocional. Vamos encarar para viver o novo, porque assim, sentimentos igual, comportamentos iguais, resultados iguais. Não tem como você ter resultados iguais. Eu quero coisas diferentes na minha vida, com a mesma identidade. Identidade nova muda resultado. Identidade velha continua com o mesmo padrão. Eu penso igual, eu sinto igual, eu reajo igual. Eu penso igual, eu sinto igual, eu reajo igual. Porque eu tenho as mesmas crenças. Tudo igual. Eu penso tudo igualzinho. Vai ter os mesmos resultados.